Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o metabolismo energético do nosso cérebro. Em outra oportunidade, a gente falou sobre o metabolismo energético do nosso coração, então a gente viu a importância das boas gorduras, até do bom carboidrato, a questão da anemia, não é mesmo? Hoje a gente vai conversar sobre o cérebro. E uma particularidade desse órgão é que ele é um órgão altamente dependente de geração de energia, tá? O nosso cérebro trabalha dia e noite. Isso se dá principalmente em função dos inúmeros estímulos nervosos que partem dele. E esses estímulos nervosos são dependentes de ATP. Então a gente sabe que as bombas de íons sódio, potássio, cálcio, são bombas que requer ATP para que aquilo aconteça, tudo bem? Então, partindo daquele nosso raciocínio, né, a gente vai enumerar aqui duas situações, as mesmas do coração, para a gente saber do que o nosso organismo, do que o nosso cérebro gosta, tá? A primeira delas é a seguinte: oxigênio, tá bom? Então, para a gente ilustrar, a gente sabe que, por exemplo, o nosso desmaio é uma condição associada à baixa perfusão de oxigênio do nosso organismo. Então, por exemplo, uma arritmia cardíaca pode fazer com que ocorra momentaneamente uma baixa perfusão de oxigênio no seu cérebro. E aí Papai do Céu inventou o desmaio. E o que é o desmaio? O desmaio é você ir para o chão, que no chão você fica na posição horizontal. Na posição horizontal você tem uma condição de perfundir o órgão com muito mais tranquilidade do que se você estivesse em pé. Perfeito? Então o primeiro ponto é isso. O oxigênio é importantíssimo. O segundo ponto é a gente escolher qual é esse substrato energético. Então eu vou fazer por eliminação. O primeiro substrato que eu vou eliminar são as gorduras. Por quê? Um motivo simples: a gordura não atravessa a barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica é como se fosse uma peneira que a gente tem no nosso cérebro e que ela seleciona o que pode entrar ou não. E a gordura não passa ali. A gente sabe que corpos cetônicos, que são produtos da degradação das gorduras, podem ultrapassar e podem também nutrir o nosso cérebro, mas isso fica de forma secundária, ok? Um outro macronutriente que a gente pode avaliar são as proteínas. As proteínas são degradadas e geram aminoácidos. Os aminoácidos são sim aproveitados no nosso cérebro, mas com uma missão, vamos dizer assim, um pouco mais nobre, perfeito? Então vou dar dois exemplos aqui. A gente tem um aminoácido que é o triptofano e está relacionado ao nosso sono. Ele é convertido em serotonina e a serotonina gera a melatonina. Um outro aminoácido importantíssimo é a glutamina. A glutamina ela dá origem ao glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. O glutamato ele pode regenerar a glutamina ou ele pode gerar o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Um acelera, outro diminui, desacelera, ok? Então, proteína, aminoácido também ficou de fora. E o que restou? Do nosso macronutriente, que é o carboidrato, principalmente a glicose, né? Então a glicose sim é o principal substrato energético do nosso cérebro. E por quê, né? A glicose é o seguinte: ela gera uma energia de forma rápida, e a gente viu que o nosso cérebro é um órgão que tem uma demanda muito rápida, então a gente precisa gerar energia rápida a todo momento. E como é que isso funciona lá no cérebro? A gente viu que no coração a gente tem um transportador de glicose, que é o GLUT4, que é dependente da insulina. Então uma alta carga glicêmica, um alimento com alto índice glicêmico pode fazer com que entre muito carboidrato, com que entre muita glicose para dentro do coração, e a gente já viu no outro vídeo que isso não é bom. Agora, no nosso cérebro, a gente não tem essa dependência da insulina. A gente tem o GLUT3, que é um GLUT que ele é acionado por simples diferença de concentração. Então, tendo mais glicose fora do que dentro, a glicose entra, e isso acontece muito. Então, se a gente resumir, o que a gente falou aqui? Oxigênio e glicose. E aí, para você ter uma noção, é a seguinte: o nosso cérebro ele pesa 2% do nosso peso total, só que ele consome 20% de todo o oxigênio convertido e 60% de toda a glicose que a gente tem. E aí a gente faz a seguinte pergunta, vamos lá.
Existe algum detalhe no que se refere à qualidade daquilo que a gente come e essa glicose que vai chegar no cérebro? Com certeza, e isso está associado a esses dois fatores. Quando a gente faz muita utilização do oxigênio, o oxigênio ele pode ser fonte, ele pode gerar radicais livres, ok? Radical livre não vai ser tema aprofundado desse vídeo por questões óbvias, mas o radical livre e o estresse oxidativo podem prejudicar a saúde do seu cérebro, ok? A gente sabe que tem radicais livres que tem a função boa e também tem a função ruim. Agora, pega o outro ponto, a glicose. A alimentação. Se temos uma alimentação com um perfil muito inflamatório, perfeito? Então a gente está falando aqui de carboidratos com altíssimos índices e cargas glicêmicas, industrializados, gorduras, excesso de gordura saturada. Isso gera um perfil inflamatório muito alto. E aí, se a gente juntar estresse oxidativo com perfil inflamatório alto, a gente prejudica muito a saúde do nosso cérebro. A gente sabe que na fisiopatologia de algumas doenças do nosso cérebro, a gente fala de Alzheimer, depressão, ansiedade, Parkinson. O processo inflamatório está muito presente também, né? Então, às vezes a gente tem uma deficiência, por exemplo, de um neurotransmissor, mas ele não é causa única. O processo inflamatório também interfere nisso. Então, pessoal, mais uma vez a gente chega àquela conclusão. Qualidade é fundamental, né? Então a gente tem que consumir a gordura porque ajuda alguns órgãos, gorduras boas. Temos que consumir carboidratos porque isso favorece a nutrição de outros. E, óbvio, carboidratos bons, ok? Então essa foi a mensagem que eu queria passar. Espero que vocês aproveitem bastante, podem interagir comigo, perguntar alguma coisa. Estou aqui para ajudar vocês, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.